Estamos diante de um vídeo interessante, vamos lá? O que será que o futuro nos espera, não é mesmo? Aqui, Compartilha a no tela. EdBDC. Volta. Voltou. Vamos agora pra ele. Deixa eu fechar essa aba aqui, porque não importa essa aba aqui é aberta. Bom, gente, o tema de hoje é investigar quadrinhos mudos. O que significa isso? Como o tema é bastante interessante, eu acho que dá muito caldo para uma conversa. Eu trouxe aqui um cara que não só manja muito de quadrinhos, como estudou Amigo, a tela tá quadrinhos compartilhada. mudos. A Então, tela assim, tá compartilhada, a não. autoridade aqui Tô fazendo isso está agora, porque estabelecida. tá demorando. Então, Ciro Marcondes, por favor, faça suas apresentações. Seu jabá. Fala, Rafa, valeu pelo convite aí. Vou saudar aí todos os fãs do Formiga Elétrica que assistem o Formiga na tela. É uma satisfação sempre poder participar O computador tá morrendo, viu, trampos gente? aí do Formiga Elétrica, que é um canal que eu admiro muito. Para quem não me conhece, eu sou o Ciro Inácio Marcondes, sou do site Raio Laser, irmãozinho ali do Formiga Elétrica, né? Também fazemos crítica de quadrinhos e tal. Estamos no ar desde 2011. Geralmente quando é live, geralmente quando não tem um roteiro, a pessoa ela fala mais demorada. E isso faz com que você deixe de querer acompanhar na velocidade normal, né? Então eu boto já no 1.5 aqui pra não ter problema. Eu já falei abertamente. Pra mim, a única pessoa que consegue superar isso é o Tibúcio. Eu acho incrível como o Tibúcio, na velocidade 2, ainda tem o ritmo normal. É como se ele estivesse falando normal. E o melhor de tudo, pô, o Tibúcio vai e fala alguma coisa e fica parada. Ele não termina. Ele fica encarando, né? Fica encarando. E fica assim, por um tempinho. É engraçado demais, é engraçado demais. Todo sucesso aí pra você, Tibúcio, e espero que seu pai esteja bem, tá? E fazemos críticas, resenhas, entrevistas, basicamente um trabalho de cobertura e também de reflexão sobre esta nona arte, né? A gente tem também um podcast, que é o Lasercast, que também sai quinzenalmente. Então fica o convite para vocês verem, o nosso site é o www.raiolaser.net. E aí só, para fazer um último jabá, é o meu livro, Zip, Quadrinhos e Cultura Pop, para quem não conhece, foi lançado pela Editora Metrópolis em 2021, e é um texto que compila boa parte da história dos quadrinhos a partir da minha visão individual sobre eles. Então fica aí o interesse, tem a venda em várias bibliotecas e também na Amazon. A ideia de quadrinho mudo, gente, é a ideia de um quadrinho que não dispõe de indicadores de fala, né? Uhum. O que a gente conhece normalmente como indicadores de fala, a coisa mais comum são os balões de fala. Só que o conceito de quadrinho mudo é algo que pode se perder muito com algumas referências históricas, como, por exemplo, se você é um historiador da arte, você vai lembrar desde os afrescos do Partenon, que narravam histórias de forma muda e sequencial, ou, por exemplo, vitrais das catedrais góticas europeias, que também narravam histórias de forma muda e sequencial, mas a gente não considera como histórias em quadrinhos. O Scott McCloud considera. Na verdade, eu não sei nem se a gente pode assumir que o Scott McCloud consideraria como quadrinho. Mas ele vê, em maneira anagógica, que essas estruturas são proto-quadrinhos. Proto-quadrinhos são obras que são claramente estruturadas como um quadrinho há de ser, porém não são assumidamente quadrinhos. E o mundo dos quadrinhos assim nasceu, né, com figurações ilustradas em meio a alguma superfície. Então, tecnicamente, há de existir proto-quadrinhos em várias formas. Nunca você pode assumir que o quadrinho começou apenas quando alguém disse aqui, isso aqui é quadrinho. Isso aqui é quadro sequencial comic, né? Isso aqui é uma comic. Não, tem que ser sincero com você mesmo. Nem necessariamente histórias mudas. O conceito não é esse. Então, assim, eu começo fazendo uma provocação e já te convido a dissertar um pouco sobre a noção de quadrinho mudo, porque, pelo menos na minha visão, como um entusiasta de quadrinhos mudos e essa noção de arte sequencial primária, inclusive eu falei de afrescos da Grécia Clássica e de vitrais, mas uma coisa que muita gente costuma mencionar também quando se mete nesse balaio são aquelas pinturas rupestres, aquela arte pictográfica, que também, por definição, deveria ser muda. Mas eu não considero quadrinhos. E um argumento que eu uso nesse sentido é que existe por trás disso, sim, uma epistemologia, uma intencionalidade intelectual na produção dessa arte, que significa dizer que
quadrinhos mudos pressupõem, antes de tudo, a intenção, a percepção e a recepção dessa forma de arte enquanto um quadrinho para então ser reconhecido como mudo. E a gente, Uhum. assim, distingue Não, o que é o quadrinho mudo dessas outras formas de arte. E aí, você concorda? Você tem não concordo não. a acrescentar? Lógico que você Eu não concordo. Se porventura a existência de quadrinho precisa prescrever do quadrinho mudo, logo não existia o quadrinho. Em nenhum momento, por mais de milênios e milênios, não existia quadrinho. Intencionalmente, quadrinho mudo há de ser aquele que é mudo. Isso é um erro histórico. É a mesma coisa de dizer que o cinema mudo, só é cinema mudo quando ele assumiu-se cinema mudo. Quando você tem um filme que ele tem. Vou tentar falar mais rápido, né? Para não corrompê-los com questionamentos tolos. Um filme mudo só seria filme mudo se ele optou por ser um filme mudo. Entende? Sabe? No filme de 1970 ele é mudo. Olha, ele é um filme mudo. Não, mesmo que você assuma uma limitação de tecnologia para décadas do cinema de 10, cinema de 20, cinema de 30, 40 começou a ter um pouco mais do uso de som. Se você precisa dizer que não, aquele não era cinema mudo por ser cinema mudo, era um cinema mudo por limitação técnica. Poxa, não é assim que se faz a distinção, né? Não é assim. A gente gosta, claro, de sempre ressaltar que esse filme aqui, porventura, é um cinema mudo depois, é um cinema mudo novo. Tudo bem, mas não acho certo. Isso é um valor crônico desnecessário. tem a acrescentar? Você tem alguma crítica? Manda ver aí. O que você acha dessa reflexão? Bom, acho muito interessante essa coisa dessas formas antigas de arte sequencial pictórica e tal. Eu gosto muito de debater isso, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, assim, né? Não vamos falar sobre, Oxe, essas manifestações artísticas aí de séculos antigos, elas são quadrinho ou não, etc. Não vamos entrar nisso, senão a gente vai ficar só falando sobre isso, né? Uhum. Eu acho que vamos partir da sua definição de que a partir do momento em que os quadrinhos eles desenvolvem a sua cultura, que ficou conhecida no século XX, sua cultura e sua indústria, e suas formas de estéticas como um todo, a gente considera que o quadrinho nasce ali, né? Então, essa teleologia aí das cavernas até o quadrinho contemporâneo, podemos pensar isso em outra ocasião, acho que vale a reflexão, acho que a resposta não é tão evidente quanto as pessoas pensam sobre isso. Porém, uma coisa que é claro que não é evidente, mas eu ainda mantenho a ideia de que eu comentei aqui pra vocês. É como se houvesse um proto-quadrinho e até o momento em que aquilo foi concebido como quadrinho, era proto-quadrinho, proto-comic, né? Proto-nona arte. E nona arte em si, mas não tinha esse título, sabe? Não tinha esse título. Tinha todas as características de um quadrinho, mas não era quadrinho. a gente tem que pensar é o seguinte: os quadrinhos, eles são mudos, todos os quadrinhos são mudos, né? Porque o quadrinho não tem som, né? O cinema, quando ele era mudo, Oh my god! Isso é verdade, hein? Que take. Eu nem pensei nisso. ele não tinha diálogos gravados, né? Ele não tinha som gravado. Você tinha até música dentro do cinema, Verdade. etc e tal. Eventualmente música gravada depois dos anos 20, mas você não tinha efetivamente os diálogos, eles tinham que aparecer em cartelas para você conseguir entender, né? Então, uma posição que a gente tem que pensar é a seguinte: todos os quadrinhos são mudos. Porém, a gente está Mas, opondo esse silêncio desse quadrinho ao som, ou a gente está opondo esse silêncio à linguagem, né? Se a linguagem. gente opuser o silêncio à linguagem, os quadrinhos podem ser mudos de outra maneira, né? Isso. Só que aí, a maioria dos quadrinhos utiliza a linguagem, né? Utiliza língua, utiliza texto, utiliza recordatórios, onomatopeias, textos que aparecem no cenário e tudo mais, né? Isso daí colocaria a gente num. Eu gosto de trabalhar com essa ideia de que o silêncio nessas formas de arte ele se opõe à linguagem e não necessariamente ao som, porque senão todo quadrinho é mudo, a gente só fica com a imagem mental do som, né? Vamos dizer assim, a imagem Correto. mental pode parecer um paradoxo, mas é isso mesmo. É a imagem mental do som que a gente absorve quando a gente lê o quadrinho, né? Agora, eu acho que os quadrinhos eles têm uma grande potência de se opor à linguagem, nesse caso, no caso da língua Se mesmo, né? opor? Do idioma, da linguagem verbal, né? Então, quando a gente Ah, extrai a tá. linguagem verbal do quadrinho, e a gente pode até pensar se isso estava na origem dos quadrinhos ou não, e tal, como é que nascem os primeiros charts, os primeiros picture stories, essas coisas assim, como é que as gags dos primeiros quadrinhos, por exemplo, aquela gag do Christophe, se eu não me engano, do menino regando o jardim, que foi adaptada pelos irmãos Lumière, aquela era uma gag muda, já era uma gag muda. Não à toa que vários desses quadrinhos dessa época foram adaptados para o cinema mudo. Então, acho que os quadrinhos eles têm uma coisa, uma potência de se expressarem para além da linguagem verbal, que nem sempre é aproveitado e tal. Depois que você coloca o código verbal do quadrinho, ele se torna essa arte não necessariamente mais complexa, mas assim, com mais elementos, né, do que uma história somente muda. Só que aí, então, eu acho que quando você tira esse código verbal, vamos pensar de uma maneira até meio semiótica aqui, né? Você extrai um código e deixa um outro lá, que é o código das imagens, o código da diagramação das páginas, da linguagem e tal. Isso daí vai
criar uma outra dinâmica de relação entre as imagens, assim, você vai dar vazão a uma potência expressiva das imagens, que vão tentar se aglutinar de outras formas, representar de outras formas, dizer, significar, de formas que elas se articulem, né, falando nos termos do Groenstein, uma artrologia exclusiva das imagens, né, que não inclui essa intermediação da linguagem verbal. Trocando em miúdos, eu acho que, a minha opinião pessoal, eu acho que tanto para o cinema quanto para os quadrinhos, você excluir o código verbal cria uma nova arte, de certa forma. Você está lidando com outras formas de conexões de sentido e vai aproveitar muito da natureza própria da imagem. A imagem ela se evidencia. A imagem do quadrinho, claro que tem a configuração da página, a relação entre os quadros, é como se fosse uma pintura muda, né? Que é uma outra coisa. Né? Mas, ao mesmo tempo, também, como que Pintura. narrativamente se dá um mundo, um fluxo de imagens que vão se intercalando, se interrelacionando. Então, eu acho muito interessante, né? A gente pode citar vários exemplos de quadrinhos assim, que tiram essa expressividade e fazem a arte dos quadrinhos somente mais rica, né? Seria mais ou menos o meu ponto de partida para essa discussão, entendeu? Em termos de experimentação com essa questão da linguagem, você falou, dá pra gente citar diversos artistas, e a primeira coisa que me vem na cabeça é o fato de que a gente tem muitos autores que são definidos pelos seus quadrinhos mudos, como o Gervásio Trochet, né, que eu mencionei o Desenhos Invisíveis, inclusive, como uma das referências para ter proposto esse assunto. Então, assim, eu acho que tem duas menções, assim, que são referências para mim, isso aí que você falou, que inclusive tem a ver muito com isso que eu mencionei, essa primeira proposta de discernir o quadrinho dessas outras formas de arte, que tem a ver com a referência, por exemplo, do Frege, daquele texto dele, O Sentido de Referência, o Sinnum Bedeutung, em que ele fala sobre a distinção dos signos e a maneira como nós os compreendemos, que é através da referência. Você só compreende um signo se você tem referência do seu significado. Assim, trocando bem em miúdo, sabe? Frege vai muito mais longe, mas assim, o básico é isso. Então, quando você lê um quadrinho e você vê um quadrinho sem falas, você reconhece aquilo como uma história em quadrinhos e você reconhece a narrativa, porque a narrativa não depende da questão da linguagem, que vai muito no sentido do que o Ciro falou agora, e que eu concordo, que é a questão do quadrinho em oposição à linguagem. O silêncio em oposição à linguagem. Isso, exatamente, o silêncio em oposição à linguagem. Não é linguagem, campeão, é verbalidade, verbal, não é linguagem, porque a expressividade em tela desenhada é uma linguagem. É a verbalidade, está sendo verbal. O verbal e o não verbal. Oposto à língua, não. Aí se você for comentar sobre obras literárias e quadrinhos, né, que são opostos à linguagem, aí você vai estar entrando naquele mundo do quadrinho plástico. Que aí é realmente um pouco mais difícil de se desmiuçar, né? Porque ele é um quadrinho sem valor sequencial. Ele é um quadrinho por valor estético, plástico, parnasiano em alguns momentos, assim, sabe? É bem difícil de se argumentar sobre isso, porque realmente você vai estar diante apenas da tecnicidade, né? Um valor estilístico ali, que não tem tanto discernimento a ser comentado. Não é uma arte sequencial, como eu já disse. É um valor extremamente plástico. E não é isso que eles estão falando aqui. Linguagem. Então, assim, para mim, dentro dessa visão do sentido de referência, usando o Frege como fundamento, é muito claro que existe no quadrinho, sim, um silêncio em oposição à linguagem, em que pese que, se você for cair numa análise semiótica, como o Ciro também mencionou, você pode dizer que a própria estrutura dos quadros, você pode dizer que a própria condução da narrativa pressupõe uma linguagem visual e intuitiva. Relaxa. Mas essa questão da distinção do signo, eu acho que ela é mais problemática no sentido de que, isso é uma conversa, né, que é até engraçada a gente nesse tempo de conversa, eu já mencionei isso. Eu não gosto dessa análise estruturalista e semiótica dos quadrinhos. Eu acho que ela é bastante reducionista, e acho que os quadrinhos mudos servem muito como evidência dessa pobreza analítica. Se a gente para pensar, e aí eu trago uma outra referência que eu gosto muito, essa que é muito mais familiar, que é o Gadamer, no livro dele Verdade e Método, em que ele descreve a ação da subjetividade do leitor, né, leitor no caso dos quadrinhos, mas poderia, por exemplo, ser o espectador de um filme. Ele descreve a ação da subjetividade como um evento. Quando um leitor lê um quadrinho, ele não disseca signos. Ele não está discernindo os elementos da linguagem visual, verbal, narrativa. Ele está aprendendo. Exato. Exatamente. Aquilo vem a ele, é um evento. Aquilo, pum. É um evento. E o que interpõe. Na verdade, isso, eu ia dizer agora. Na verdade, é um fenômeno. Não é eventos. Fenômenos são eventos, mas nem todo evento é um fenômeno, né? São fenômenos. É um fenômeno, exatamente, né? Tanto é que Gadamer é considerado um fenomenologista. E o que propõe o sucesso desse evento é a interconexão entre a referência da obra de arte e as referências do leitor. Se o leitor não tem essa referência, por exemplo, do quadrinho mudo, talvez ele pudesse se confundir com outras ideias de arte. Mas a gente tem, quem pega um quadrinho sabe o que é. Por exemplo, a gente pode até fazer uma reversa. Eu estou pensando aqui num exemplo. Você pode pegar um daqueles quadrinhos do Blake Mortimer, que muitas das páginas dele são tipo 90% de texto, e você não vai confundir aquilo com um livro. Aquilo ainda é uma história em quadrinho. Você reconhece aquilo como uma história em quadrinho. E claro, existem aquelas zonas cinzentas, por exemplo, de livros ilustrados e tudo mais assim. Você pode dizer... se a gente for tentar definir o que é um quadrinho, assim, numa definição que comporte todos os quadrinhos possíveis, a gente não vai conseguir, né? A minha ideia, por exemplo, quando eu a menciono gente vai parar nas zonas cinzentas e ali a gente já não vai conseguir. É difícil. A gente tem essa ideia do que a gente consegue identificar como um quadrinho apenas
reconhecendo, né, a É, não, cultura, a arte, a estética e tal naquele objeto, né? é que eu achei essa sua proposta interessante, cara, porque quando a gente pensa, por exemplo, naquelas charges antigas que eram a imagem e a legenda, ou como, por exemplo, quando Uhum. você pensa num livro ilustrado que tem a imagem e o texto que acompanha, um é uma charge, tradicionalmente considerado um elemento quadrinístico. O outro é um livro ilustrado, que nós, como Uhum. pesquisadores, pensadores de quadrinhos, tradicionalmente não relacionamos com quadrinhos. E eles vivem nessa zona cinzenta. E eu acho que quando a gente fala sobre quadrinhos mudos, a gente tem uma evidência de que essa recepção, e aí eu já passo a bola de novo para você, porque esse é um tema que eu avisei que eu ia querer trabalhar aqui, eu acho que a recepção do leitor acaba se sobrepondo à própria intencionalidade do quadrinho. Uhum. Eu acho que isso cabe para qualquer quadrinho, né? Essa relação do leitor com o receptor, do autor com o receptor e tal. Mas no caso do quadrinho mudo, eu acho que ele abre uma margem. Antes deles comentarem, eu não sei se vocês entenderam, mas ele tá. O meu sósia de orelha de abano, ele tá reclamando que muitas pessoas elas deixam de acompanhar alguma obra porque estão à procura da semiótica. Estão à procura dessa resposta, assim, e aí, quando é que você vai, ao invés de ser um amador no mundo dos quadrinhos e fazer um quadrinho mais específico? Quando é que você vai deixar de ser apenas um qualquer que faz o cinema qualquer e fazer alguma coisa que de fato defina-o como um bom autor, um bom cinematógrafo? Gente, aqui agora pegou. Agora meu espirro aqui pegou meu ouvido. Ai. Mas enfim. Eu até entendo isso. Eu não vou mentir que eu comumente faço essa, essa análise, mas em nenhum momento ignoro a existência mediana. Tanto que, se eu porventura fosse de ignorar obras que aparentam não ser nada além do que um bom, eu não teria tantas obras lidas, né, gente? Por favor. Obviamente. Interpretativa maior, né? Porque você não tem, digamos, os signos dados, né? Que são a linguagem verbal. Aquilo ali aprisiona muito a possibilidade da gente extrapolar o sentido para outras fronteiras, né? Pega o Arzac, por exemplo, do Moebius, né? Ah, esse ficou ótimo. Esse eu amei. Vamos só voltar naquele primeiro lá, que a gente já tá no 20º. Que é muito interessante, ele desenhou livremente, né? Ele criava a história na medida em que ele desenhava, ele pintava aquelas imagens lá e tal. E a coisa foi sendo produzida mais ou menos como uma espécie de escrita automática, né? A maneira dos surrealistas mesmo, dos surrealistas do Breton e tal. E o Arzac, ele é aquela história louca, bem onírica, né? Assim, bem delirante, sem muita relação de causalidade das coisas. É um puro efeito fenomenológico, assim, nesse sentido que você tá colocando. A gente simplesmente mergulha naquilo e vai sendo levado junto, num fluxo caótico demais, ou um fluxo organizado com uma outra lógica. Só que no final, o personagem fala a palavra Arzac, não lembro se você Sim, lembra disso. Ele tem uma verbalização que é muito interessante, porque ele critica o signo verbal. Né? Ele vai justamente falar assim: olha, Arzac não significa nada, as palavras não significam nada. É como se ele dissesse isso. O que significa Arzac? Nada. É um signo vazio nesse caso, né? Assim, não tem nada. Então, ele abre a possibilidade da gente mergulhar nesse fluxo de imagens, né? Eu acho que é um dos mais radicais experimentos de quadrinho mudo que tem ainda o Arzac, né? E aí, no final, o cavaleiro lá, o que a gente chama de Arzac, mas na verdade é um cavaleiro sem nome, né? Ele fala a palavra Arzac como se fosse uma palavra encantatória, né? Uma coisa assim de cabalística e tal, uma palavra que tem poder e ao mesmo tempo é vazia. E aí eu acho que quando a gente. Essa parábola do Arzac aí serve para a gente pensar que todas as palavras dos quadrinhos são Arzac. Elas são balbucio. Né, elas são coisas que. Eu não estou querendo colocar uma hierarquia entre palavra e imagem, mas se a gente pensar desse ponto de vista, tudo que é dito tá atrás do que é mostrado, de certa maneira, assim, né? O mostrado, ele tá mais próximo dessa coisa da representação que você está falando, né? E, ao mesmo tempo, tem uma porosidade muito maior de interpretação. Você vê o Arzac, qualquer um pode imaginar o que significa aquilo, o que se sente com aquilo, que afetos estão ligados àquilo lá. E eu acho que os quadrinhos mudos, eles têm essa potência, né? Alguns são mais narrativos, mais decoupadinhos e tal, outros vão ser mais viajandões, assim, né? E eu acho que isso aí tem a ver com a linguagem poética, sabe? Eu acho que essa abertura, né? Já que a gente está falando de fenomenologia aqui, que o Heidegger mesmo colocava a poesia como uma linguagem da verdade, né? Uma única possível linguagem da verdade. Só que a poesia não se limita à poesia escrita. Ela não é só você escrever versos. A poesia é um estado de espírito. Ela é uma forma, uma conexão, uma frequência que você liga para você fazer uma outra lente da realidade. Eu acho que o quadrinho mudo ele aproveita isso, né? Então a gente fica no extremo da linguagem e pula por uma tentativa de ressignificar o mundo a partir dessa porosidade, dessas imagens mudas, né? Que podem se tornar metáforas, metonímias, podem se tornar literações, palavras imagens repetidas, imagens que se comunicam por pequenos contatos, como é no caso do Sistema, do Peter Cooper, né, que é um quadrinho mudo, que ele vai pegando um elemento redondo, outro elemento reaparece em outro quadrinho, com outra significação, ele vai fazendo essas pequenas metonímias se metamorfosearem e tal. Então, acho que tem muito espaço para experimentação, muito espaço para
pro sentimento no quadrinho mundo e muito espaço para essa apreensão poética do mundo que é permitida, não é tão fácil de você alcançar com o código verbal. É por isso que Pronto, agora que eu ia comentar, né? Eu ia esperar ele dar a abertura, mas agora que ele comentou uma coisa que eu ia já trazer. Pô, esse rapaz aqui, parabéns, viu? Não o conhecia. Ele não é um membro, ele não é um membro cativo da casa do Formiga Elétrica, mas ele conseguiu fazer exatamente um comentário que eu ia trazer aqui de maneira branda. Ele comentou, não é tão fácil assim fazer por verbalidade, né? Por quê? Porque, como ele está comentando aqui sobre fenômenos e suas experimentações, querendo ou não, estamos à mercê e à procura de que esses fenômenos se manifestem de outras formas e essas outras formas vão ser manifestadas de outros fenômenos. Então, você trazer isso sem o uso da verbalidade é porque você está trazendo um assunto, aduzindo um assunto que você não tem tanto convívio. A voz, as palavras, você tem convívio. Se porventura você estivesse lendo algum mangá ou HQ em russo, em cirílico, né? Você não ia entender. E isso também seria um valor estético puro pra você, né? Seria um valor fenomenal também pra ti. Mas como você tem uma familiaridade, isso faz com que você tire um valor mimético. Tire não, né? Substitua um valor mimético para um valor mais próximo seu. Só que não impede que existam autores que façam isso, de fazer atividades miméticas apenas por trazer palavras, apenas por fazer referências fenomenais por suas palavras. O Sogui é um grande mangá que faz isso. Várias palavras que você escuta aqui e ali são referentes a um valor semântico atrás na obra de Usogui, porque o Usogui é espetacularmente bem feito. E, não obstante, Lobo Solitário do nosso do nosso querido Isso Kazuo aí. Koike, um gênio, e também Ravages of Time. Hulfeng Daliri não, Hulfeng Dalwan, que é o meu Ravage of Times, ele várias vezes faz valores fenomenais por pura e simplesmente palavras, frases que são recorrentes dentro do universo de Ravage of Times, tem sua própria cadeia de desenvolvimento. Isso é um absurdo. Isso é um domínio extremo do valor linguístico, tanto de linguagem verbal como não verbal. Não quer dizer que não tenha. Então, em resumo maior, não quer dizer que não tenha, mas é muito mais fácil você acessar esse mundo mimético, experimental, fenomenal, sem o uso das palavras, porque as palavras elas são substituídas por valores mais miméticos. E com palavras você vai ter que ter um cara com um domínio muito grande para poder fazê-las. Só que também tem um detalhe a mais que eu gostaria de trazer aqui. Eu não sei se vocês leem HQs. Eu estou lendo HQs mais recentemente, mas agora, né? Com o maior afinco. Sim. Existem muitas obras, o próprio Kozoreu Kami faz muito disso, em que você tem um take, uma imagem, e ali há uma descrição do evento. Ali há alguma verbalização do evento. Shigeru Mizuki é o melhor exemplo sobre isso. Shigeru Mizuki, em várias das suas obras, tem uma coisa acontecendo ali, uma página sobre algum assunto, e existem descrições desse assunto. Isso por si só também seria um valor estético. Isso por si só também seria um valor mimético. Então também tem essa junção de assuntos. Eu lembro muito bem de Showa Comic Shi, né? Que é o que tá ali É o atrás. favorito, né? Espetacular. O documentário de Showa, né? Em que várias cenas, assim, dele falando... Ele usa uma atrelação narrativa de uma história fictícia dele, e em contrapartida, em outro momento, ou mesmo justaposto, ele coloca relatos documentados daquela coisa, daquele mundo do período de Showa do Japão. E ele vai jogando isso, brincando com isso, e em muitas cenas que são realistas, né, fotorrealistas, e ele coloca no traço dele, tem lá algumas caixas de texto que por si só mudam o valor mimético da imagem. Então, é uma grande construção. É um valor muito fácil de se apegar. Porque tem várias formas de você conseguir construir esse tão escrupuloso e tão belo fim norte que seria a mimese, né? O fenômeno auspicioso e tal. Koku no Hito. Koku no Hito não tem tanta fala enquanto tem as páginas, não que eu lembre. Mas Koku no Hito teria esse comentário que ele tá falando aqui de Azark. Assim, eu diria que tem um pouco no começo, né? Porque acho que a Mori, no nome do autor, Mori... Não, Mori não, é Mori é o nome do protagonista.
Sakamoto, É né? Sakamoto. É. Ele ainda tava no começo da carreira dele, né? Com o Naruto um pouquinho. Então ele demorou um pouquinho pra se aprimorar um pouco mais e pra expandir um pouco mais a coordenação dele e as páginas. Então eu diria que lá pra Pronto. metade Pronto, tem Gabizo. essa transformação. Eu acho. Aí que tá, Gabizo. Eu acho que Kuko no Hito não é um exemplo disso, mas o Rogue. Innocent Rogue. Tem vários momentos de Innocent Rogue que você pega o conceito. Você pega o conceito por causa das palavras. De fato, é. Interessante, interessante. Aliás, eu acho que muito mais o novo mangá dele é DLC. DRLC eu não li ainda. É. Não li ainda. Esse eu acho que se encaixa muito mais no seu exemplo, pra caralho. Esse aí eu não li ainda. Vagabond também teria esse Azark? Tem muitos quadros sem qualquer diálogo. Aliás, eu acho que o que ele usou de Azark aqui é porque Azark é um grande exemplo, gente, do autor seguindo o fluxo. A própria obra guiando o autor, né? Então, é um valor mimético tão gritante que não só nós, espectadores, como também o próprio realizador dessa tal obra também estava tendo uma ação mimética simbiótica ali ao mesmo tempo, né? Então, é um grande exemplo. Eu não acho que isso tem em Vagabond, mas o que eu estava comentando aqui era justamente sobre a verbalidade não ser substituível por imagens, porque eu adoro o quadrinho mudo, gente. Adoro. Eu sou o primeiro a falar bem de alguém quando está usando imagem em um quadrinho. Porque pra mim a linguagem de quadrinhos tem isso, quadrinho, porra. Não é por palavras, cacete. Eu sou um grande fã da Clamp por ela ter um valor potencial visual estonteante. Mas também porque ela sabe usar bem as palavras. Essas palavras muito bem ordenadas, junto a esse amplo mundo visual que também traz um valor estético. Não só por sua evidência. E outra coisa que eu queria aumentar. As palavras não são nada mais do que uma materialidade da nossa língua. Ou seja, se alguém disser dentro de uma obra eu não posso mais amar você, leia-se, de fato, Marcos não pode mais amar Eliana. Corta. Não, porra, claro que não. A obra não vai ser só isso, gente. Acorda, né? Tem muitos valores além disso sendo rotacionados. O mundo não pode ser definido apenas do que está em palavras. Não, você sabe disso. Você sabe disso. Não é só Marcos não gosta de Helena. Acabou. Fim. Você não vai absorver nada além disso. Por favor, né? Na minha tese de doutorado, que é sobre cinema mudo, eu defendo que a poesia das imagens ela é mais poética do que a poesia textual, que é a tradicional, né? Então é uma coisa que eu tento subverter essas noções, assim, né? Seria mais ou menos. Take difícil, tá? Que isso, hein? Olha, eu não sei de que lado vocês estão não, tá? Mas pra mim, são potências, sabe? São mundos que não se invadem. E quando tem a zona cinza é muito bom, né? Eu mencionei, pra quem não sabe, eu fiz no meu Twitter uma seleção dos 15 mangakas que eu mais gosto de todos os tempos. E quando eu cheguei no Kazuo Koike, eu não pude evitar de, ao invés de tentar descrever alguma coisa do Koike e tal, eu não pude deixar de citar uma frase do Koike dentro de Kozoro Okami. A grande frase de que os rios que desaguam no mar tornam-se ondas, os pais que desaguam nos filhos tornam-se amor, nós somos indestrutíveis. Cara, ai. Eu falei essa frase pra ele dias atrás, né, Igor? Aí ele se lembrou. Aí eu lembrei, né, obviamente. Mas mesmo assim, eu também já tinha. Porra, é óbvio, né? Meu mangá mesmo, japonês, predileto de todos os tempos. Aí, essa fala, né, muito, muito impactante, mas claro que ela é impactante. Junto todo um contexto dentro do mangá, no volume 28 que isso foi acontecer, e também tem o mangá em si. Eu adoro esse mundo do mangá porque nós temos esses dois lados, né? O mundo textual e não verbal colidindo com muita força. Enfim, eu sei que o John tem um take interessante que ele diz que o videogame é a arte mimética mais completa. Eu gosto desse take dele. Eu acho bem interessante, porque entre todas as outras artes e expressões artísticas, né, o videogame é a única que engloba todas.
O livro não tem elementos que o videogame tem, mas o videogame pode ter elemento de um livro. A música não tem os elementos de um videogame, mas o videogame pode ter o elemento da música. E todos os outros, sabe? Eu acho interessante esse take do John. Não vou mentir. Mas eu prefiro muito mais essa limitação ornada dentro da literatura e também dos quadrinhos. Não, é o John Wesley mesmo, não é o Tralhas, não. Menos isso. Penso numa comparação, por exemplo, o Gon, do Masashi Tanaka, que eu mencionei, é um quadrinho mudo, mas é Gon é 10, tá? Gon é 10. um quadrinho cuja decupagem é muito mais ordenada, organizada, é um quadrinho muito mais afetivo. A historinha do Gon, ela se inclina mais a provocar o afeto, a comoção, o envolvimento com aquele personagem que é carismático, do que, por exemplo, um quadrinho mudo como Desenhos Invisíveis, do Trochet, que é algo muito mais abstrato, acho até mais abstrato do que o próprio Arzac do Não, realmente, muito abstrato. Ali é bem poético mesmo, né? Assim, Exato, são exatamente. metafóricas, são simbolizações que ele cria ali e tal. São quase alegorias imagéticas, mas que estão estruturadas dentro do que a gente percebe como sendo um quadrinho. Então, assim, você tem, mesmo dentro desse escopo dos quadrinhos mudos, você também tem esses extremos. Exatamente. É claro que a linguagem, ela também tem os seus desdobramentos poéticos, ela tem a sua capacidade de expressão máxima também, né? Inclusive, ela pode ser silenciosa sendo verbal, né? Como, por exemplo, a linguagem dos loucos, a linguagem da oração, a linguagem... Enfim, essas linguagens que vão entrando no mundo do balbucio, né? Ou seja, isso não significa mais nada, ela acaba se imiscuindo nesse silêncio também. Não tem isso no protestantismo? Línguas, né? Você tá falando em línguas. God's speech, alguma coisa assim, né? Tá falando em línguas, né? Eu acho que é isso, né? Que é as línguas dos anjos. Uma coisa dessas. Mas eu acho que tem duas coisas que são interessantes aí que a gente pode puxar. Uma é essa coisa das imagens silenciosas poderem ser narrativas também. Não quer dizer que a imagem silenciosa é só porra louquice, é só delírio do Moebius, né? Essas coisas assim. Mas ela pode... Né? Exato. Não precisa tomar um ácido para fazer imagens silenciosas, né? O peiote, né? Que era o que o Giraud tomava. Mas se você pega, por exemplo, você citou alguns artistas barrocos, né? Um Rubens, um Velázquez da vida. Esses artistas Velázquez conseguem perfeitamente ler essas imagens, né? O que elas tinham de narrativo, o que são as composições que elas criam ali, né? E elas não têm, não necessariamente, elas não deixam de ter essa potência também de subjetivação, né? Porque elas são narrativas. Porque a gente está metendo pau na semiótica aqui, concordo, porém eu acho que às vezes os instrumentos semióticos eles servem para a gente botar o nariz na água, né? Assim, é um bom norte. O que tem ali e depois a gente vai para as camadas que nos interessam. Isso, claro. Né? Então esses instrumentos eles são bons para a gente poder separar uma coisa da outra, brincar, remexer. E que rapaz bom, viu? Não conhecia mesmo. É muito. Eu tenho que me desprender que o QNS seria o único bom comentarista de quadrinhos sem tirar o nosso querido Ilha Caju, tá? Por favor, eu não vou reagir hoje o Ilha Caju, por exemplo, porque a gente tem 1 hora de Itacume pra ver. Mas eu ia até ver o Ilha Caju hoje. Mas eu tenho que também abrir o meu leque pra quem fala de quadrinho, pô, porque pra mim tá muito limitado ao QNS e o Ilha Caju. Conhecer esse moço hoje é interessante. Que ele não é nenhum ignóbil, não. Ele fala com bastante propriedade. E tal, os elementos que são cínicos, né, de uma linguagem como essa, para depois a gente arrebentar e ir para onde a gente quer, né? Agora, tem... Então, por exemplo, toda a história da... Aí do nada ele manda por isso que Naruto é 10. Cadê o take ruim, pô? Cadê? Ela vai conduzindo a uma narrativa cada vez mais próxima dos quadrinhos, né? Assim, se a arte renascentista ela coloca, né? O Botticelli colocava às vezes os quadros em sequência, umas telas em sequência, Rapto de Europa, não sei o que ele ia pintando, e a história ia sendo contada, né? Aí depois você vai ter as histórias do Hogarth, né? Isso no século XVIII, na Inglaterra, que vai gerar já uma intenção narrativa muito clara, né? De você sequenciar histórias que precisam ser compreendidas a partir das legendas, das gravuras, né? E tal, que leva ao século XIX também, em que começa a surgir as charges, esses pequenos quadrinhos de dupla, 2 ou 3 quadros que eram charges decupadas. Não, mas as charges decupadas do século XIX, elas são justamente compradas como charges, né? Então, existem proto-charges. Eu tô gostando desse uso aqui porque ele tira esse acronismo europeu. Porque existem proto-charges na Índia. Muito tempo atrás já existiam registros de várias historietas contadas por imagens na Índia. E muitas dessas imagens eram sequenciais. Então, seria praticamente um mangá. Seria praticamente uma nona arte, praticamente uma charge em ação, sabe? Eu não tô tirando a razão do cara, mas eu só dando take de tipo, não foi só século XIX que foi bater isso. Eu acho que na Índia tem até 2100 anos de registro, coisa assim. Eu posso estar falando besteira agora. E tal, né? E aí a gente vai pro quadrinho. Só que assim,
Então, existe intenção narrativa desde sempre, mesmo na pintura, né? Só que, assim, eu acho que a intenção narrativa, ela não Gabizo, se o Gabizo está aqui, né? Que ele esteja tendo um ótimo troninho agora, porque o coitado deve estar se lascando no trono. É muito bom, né? É muito bom. Eu tô vendo um vídeo aqui que realmente tem uma natureza epistêmica, uma natureza estudóloga. Aí vem o meu chat maravilhoso. Manda um, dito isso, Coringa é gay. O Shinoku marcou minha vida. Eu adoro vocês, cara. Adoro vocês. O- anula o caráter, digamos, magnético da imagem como um todo. Porque a imagem toda imagem ela é polissêmica, né? O que vai falar que a imagem é uma coisa, tá errado. O que vai falar que a outra tá errado. Tem que falar que é todas ao mesmo tempo. Essa é a minha opinião. A imagem ela é polissêmica, ela tem uma densidade muito grande. É o evento, né? E é um evento, justamente, né? E aí, Parece que esse cara sou eu até demais, hein? Tá estranho. Pô, quase que eu ficava com a roupa amarela. Caraca, quase que eu tava de roupa amarela hoje, que eu peguei assim. Vou de verde. tem essa ideia, né, de que texto e imagem são também, eles são coadunados, né, assim, porque, que é do Mitchell, né, já que a gente tá mandando um monte de name dropping hoje aqui, o Name Mitchell é um drop. pesquisador de imagem e texto muito interessante, muito interessante. Ele coloca esse conceito de image text, né, que é uma espécie de uma coisa tipo espaço-tempo, né, que uma coisa codepende da outra, ela é inextricavelmente ligada à outra, que toda imagem é texto e todo texto é imagem. O texto, ele é a imagem, né, o texto que a gente lê. Tá muito estranho isso aqui, cara. A gente leu as mesmas coisas? O que é isso? Eu pensei que eu tinha identidade própria aqui. Eu pensei que eu era alguém. Como é que pode? Eu acho que não cabe. O mundo é Esse. pequeno, né, cara? Eu mundo é acho que pequeno, né? esse velho oeste é pequeno demais para nós dois, meu chapa. Eu e você, na rua. Um tiro de 7 jardas, hã? Será que Só você é um pode macho? sobreviver. Só um de nós vai contar a história. Ele é uma imagem das letras que a gente está vendo, né? E essas imagens, elas tinham uma raiz em imagens referentes do mundo real, né? Um Vzinho ali era um chifre de boi, não sei o quê, essas coisas assim. Então, tudo é leitura e ao mesmo tempo tudo é evento, né? Isso que eu acho interessante, de que em diferentes dimensões do poliedro, que é a realidade, vamos usar essa metáfora, Poliedro que é a em cada realidade. superfície Caralho. reside uma lente distinta de percepção disso aí. Eu acho que esses quadrinhos, eles resumem muito bem essa capacidade expressiva. É claro que a gente está fazendo uma reflexão bastante teórica aqui, né? Mas no fundo é a percepção direta do leitor dessas coisas todas, que ele vai intuitivamente sacando isso tudo e tal, que faz com que esses quadrinhos eles acabem sendo bastante apaixonantes também, né? Esses quadrinhos mudos e tal. Correto. Gostou do vídeo? Deixa aí a sua curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de que a gente tem uma... Não, muito interessante. Ai. O espirro sumiu, gente. Sumiu. Eu ia explodir aqui em espirro mais uma vez. Muito interessante o vídeo. Formiga Elétrica, parabéns. Vou seguir o rapaz, tá? Vou seguir o rapaz. Muitos assuntos podem ser desmiuçados pelas palavras que ele trouxe. Eu mesmo estou construindo uma teoria em exercício, claro, sobre esse valor polissêmico dentro da arte, que é muito interessante da gente conseguir decupar isso para as pessoas, porque as pessoas geralmente não aceitam, ou geralmente não conseguem compreender o que seria uma polissemia por si só, né? Tá ligado, Gabizo? Que, tipo, às vezes você tem uma razão subsequente dos assuntos, né? Uma esfera de ações, que essa esfera de ações é a única que a pessoa consegue chegar. Ponto, sabe? E isso é muito comum na esfera de anime e mangá, por exemplo, que é a que eu convivo, né? Claramente, eles são muito mais de HQ, mas tudo bem. Em que ou o assunto é esse, ou você não pegou. Você não pegou. Ah, não, você não pegou. Você não pegou o take e tal. Geralmente, ou é esse, ou é um assunto muito bobo. Não é uma discussão de fato interessante. E que não era pra gente ter esses olhares. Era para que a gente conseguisse ter uma anamnese mais interessante, mais rica. Só que aí eu tô jogando aos loiros, né? Ai, a gente deveria ser melhor. Isso eu sei. Por isso que eu tô desenvolvendo o texto, tá, gente? Não se preocupe. Ah, a gente deveria ser melhor. Ai, gente, a gente não é tão bom assim, né? Que pena. Mas enfim, ótimo vídeo. Agora vamos pra um melhor ainda.